Todos vocês sabem como é caro para nós uma boa literatura para os nossos filhos, o cuidado que a gente tem com o material didático para eles aqui. E quase todos os dias chegam a mim perguntas de pessoas, de mães, a respeito de dicas de livro. Agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, uma mãe de 9 filhos de diversas idades, desde pequenininhos até adolescentes, me perguntava: Deia, estou à procura de livro da vida dos santos, você tem algo a me sugerir? Ouvi falar da Legenda Áurea, é para criança? E a gente vai dar aqui algumas dicas para vocês. É isso aí, vamos já? Simbora! Na história da igreja, a Sagrada Escritura e a vida dos santos sempre permearam a educação nas famílias cristãs. Isso aí é da nossa história. O catolicismo cresceu e deu muitos santos para a igreja, ensinando as crianças assim. Outro dia alguém perguntava como ensinar as virtudes para as crianças, né? Eu falei, primeiro é o exemplo de uma vida virtuosa que nós pais devemos ter. Esse é o primeiro pilar. Mas aqui em casa tem nos ajudado muito a leitura da vida dos santos, Sim. O estudo da vida dos santos, com os meninos, o que é feito diariamente. É uma história real, são histórias de homens e mulheres de profunda virtude, que se destacam, talvez não em todas, mas alguns com uma profundidade maior nesta e naquela virtude, e que vai servindo de exemplo para os nossos filhos. São exemplos palpáveis de pessoas que viveram realmente. Eles perguntam: essa história é de verdade? Quando a gente começou a trabalhar com a vida dos santos, ele existiu, papai? Ela existiu, né? Porque parece coisa de super-herói. Os milagres que os santos realizaram, os grandes feitos, os grandes sacrifícios por amor a Jesus, mas são histórias reais. É interessante porque a criança, ela sente necessidade, né, de ter assim um herói, de ter um conto extraordinário. A imaginação dela vai longe, né? E a vida dos santos são essas histórias mais reais, né? São vidas de pessoas que viveram, que deram a vida pelo que acreditaram, pela fé, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E para quem quer formar os filhos assim, na fé, segundo esta base cristã, nada melhor do que a vida dos santos. Como ensina? A nós, pais, né? Todas as vezes que nós lemos, nós somos edificados pela vida dos santos. E quão mais na vida dos nossos filhos, que ainda têm o coração ali tão puro, tão aberto às verdades da fé. Sim, eu não me esqueço do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, falando certa vez que a vida dos santos é a maior tradução do Evangelho, né? Quer saber o que o Evangelho quis dizer? Olha para a vida dos santos. Aqui em casa, muitos de vocês já sabem, já falamos aqui, a gente acorda, né, faz a higiene pessoal com as crianças, toma café, a gente faz a nossa oração, né, aqui em frente do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e depois a gente pega a vida do santo do dia, né, ou uma vida de um outro santo, né, de acordo com os livros que a gente tem. E todo dia a gente faz esse processo. Então os meninos já estão acostumados a ouvirem essas histórias, as histórias dos santos. Isso é importante para que eles tenham uma referência de comportamento. Ainda mais num mundo caótico onde não se tem referências virtuosas. A vida dos santos são histórias reais e referências para que eles possam olhar e falar: não, eu posso também viver assim. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui de como realmente a vida dos santos, elas começam a pautar até mesmo as brincadeiras, as atitudes dos nossos filhos. Outro dia nós estávamos lendo a história, a vida de um santo, e lá falava que ele vivia ilicitamente com uma mulher, né? Era São Bonifácio. E aí eu fui explicar o que era, que ele não era casado com aquela mulher e tudo mais, né? Que haviam pessoas que viviam errado, não viviam o matrimônio. À noite, quando nós fomos rezar, eles começaram a puxar este assunto. Os meninos queriam saber por que alguns maridos abandonavam as suas famílias. E aí eu fui falando, né, que isto era errado, era um pecado grave, que eles não tinham entendido o sentido do matrimônio, que o matrimônio era algo muito sério, e que aí o Bento perguntou: isto é trair? Eu disse: sim, isto é trair. Aí seguiu a conversa, ficamos uns 10 minutos conversando sobre estas questões com os meninos, né? Eles têm 7 e 5 anos. No outro dia eles estavam brincando e o Matias brincou, na brincadeira ele foi dizer que ele iria trair. Só que quando ele foi falar, ele se deu conta. E o Bento
antes que ele terminasse de falar, o Bento falou: Matias, isso não pode falar. E o Matias já começou a chorar, porque ele se arrependeu. E aí eu não queria falar, e a gente já viu a situação ali, que o Matias começou a chorar, mas eu não queria, Bento. E o Bento: Matias, você tá falando coisa indecente, isso não pode, isso não pode ficar falando. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E o Matias: mas eu já me arrependi, eu não queria falar, eu vi que estava errado e eu nem terminei de falar. Bento, me respeita. E a gente sabe, a gente tem que trabalhar com mais cuidado com o Matias, que ele é um pouco mais escrupuloso, né? O Matias, ele tem algumas coisas que se ele faz, se ele arrepende, ele se arrepende amargamente. A gente não pode ao ponto das lágrimas, assim, né? A gente tem que cuidar pra gente não tirar a contrição do coração dele, que isso é muito bonito, mas também não pode deixar ele escrupuloso. Então a gente tem que ter ali uma sabedoria para lidar com a situação. Mas eu achei tão interessante, né? Porque eles trouxeram para a brincadeira aquela situação e eles tomaram a consciência de quão errado, de quão grave era aquela situação, que partiu de um ensinamento da vida do santo. Exatamente. E aí eu falei logo com o Matias: Matias, vem aqui. Abracei ele. O Bento queria contar o que tinha acontecido. Papai, ele falou: o Matias, não, me respeita. Aí eu falei com o Bento: Bento, não conta. Isso, você precisa respeitar seu irmão. Ele já se arrependeu, pronto. Essa é a misericórdia, Bento. Aí eu falei sobre a misericórdia. Então tudo é ocasião para aprender com a vida dos santos, né? Nós aqui em casa temos o livro A Legenda Áurea, que é um dos livros que nos serve de base aqui para os nossos estudos da vida dos santos. É do Jacopo de Varese, um livro clássico, né, muito antigo. E agora chegou até nós, que nos trouxe muita satisfação, um encantamento, essa coleção Legenda Áurea, já baseado no livro, esse livrão aqui. Porque a linguagem desse livro também, ele é mais para adulto, né? Ele é mais para adulto, ele é uma linguagem já mais rebuscada. Muitas coisas, quando a gente vai lendo para os meninos: o que é isso, papai? O que é aquilo, papai? Né? E a gente tem que ir explicando. Aqui está adaptada para a criança, mas de uma forma muito coerente, não é infantilizada, né? Uma forma mais simples para que a criança compreenda. E vem com ilustrações lindas. Esse negócio da ilustração é muito importante, gente, porque a ilustração ela tem que retratar o mais real possível, né? A realidade de forma mais fiel. Então, esses desenhos que você pega a pessoa, coloca um cabeção, um corpinho, uma orelhona, um olhão, uma boquinha, distorce a realidade, não é boa. E essa ilustração eu achei incrível porque ela tenta retratar exatamente a realidade. Ela é bem fiel, assim, né, nos traçados. Ele vem em forma de coleção, com capa dura, para que realmente seja guardado aí por longos anos, poder passar aí para os netos, né? Então, a cada mês, não vem aquele livrão grossão, mas vem um livro menor desse com a vida de 5 santos. Por exemplo, nesse aqui veio a vida de Santo André, São João Damasceno, São Nicolau, Santo Ambrósio e Santa Luzia. Então, a cada mês, a história de 5 santos chega na casa da pessoa. E a gente ficou encantado, porque estão lindas as ilustrações mesmo. É feito numa linguagem bem mais simples do que aquele ali, que eu posso entregar na mão dos meninos para que eles leiam, né? Ali muita coisa a gente tem que ir explicando. Então é um livro que pode ser feito para leitura em voz alta, mas pode também, olha filho, pode ler esse aqui, né? Pode ser dado como leitura para aquela criança que já sabe ler. O importante falar também que é tipo um clube do livro. Isso, né, é uma assinatura. É uma assinatura. Se não me engano é R$ 49,90 sem frete. Sem frete você recebe todos os dias, todos os meses na sua casa. Um livro, né? Como esse. E esse aqui, Tiba, quem fizer a assinatura até 31 de maio, recebe no início de junho esse primeiro exemplar. Então, este exemplar ele ainda vai ser distribuído, ele já está sendo, mas a assinatura é válida até 31 de maio. Vem também com um guia de leitura, né? Muito interessante, uma legenda virtudes. Para trabalhar as virtudes que contém nessas histórias aqui. Exatamente. Então, este livrinho é um complemento para trabalhar com a criança a questão das virtudes. Por exemplo, ele vai
especificar aqui a virtude que aparece mais forte em Santo André, em São João Damasceno, Santa Luzia, e aí facilita bastante para que a gente possa fazer esse trabalho das virtudes com as crianças. Então, bela dica. A gente achou linda, de assim, muito capricho, né? O fato de ser capa dura torna mais durável, o papel interno, ele é aquele papel, não sei como é que é o nome, que eu não sou especialista em papel. As letras são de um tamanho ótimo também. Então, assim, muito bom para esse público infanto-juvenil. Esta mãe que me perguntava, ela falou: eu quero a vida dos santos porque meus filhos já estão aí na adolescência e eu tô tendo dificuldade de encontrar. Aqui está uma ótima dica. Todos os meses vai receber aí a vida de 5 santos na sua casa. Tá certo, gente? Então tá aí, referência não vai faltar, né, Deia? Para que a gente siga aí o exemplo desses grandes santos e nossos filhos também sigam o exemplo dos santos que construíram a história da nossa igreja. Essa é a nossa dica para você, um vídeo mais breve hoje, nesse dia, também trazendo de forma muito clara uma dica de livros para os pais poderem oferecer aos seus filhos. Entre também na nossa livraria, lá tem muitos outros livros, você vai encontrar muita coisa para você também lá. livraria.deitiba.com.br, tá lá. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Até mais, tchau.